Muito boa tarde, Ana Cabecinha. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar presente neste Free Running especial, que vai ter o seu nome, Free Running Especial Ana Cabecinha. O Free Running é um projeto que nós desenvolvemos há 8 anos atrás, que se destina, no fundo, a promover o gosto pela corrida, o gosto pela atividade física. A Ana não é a primeira atleta da marcha que foi convidada para este Free Running. Já tivemos connosco a Susana Feitor, que bem conhece, o José Magalhães, que também é um lousadense que desenvolveu a sua atividade esportiva e desenvolveu a sua atividade esportiva num clube fora de Lousada, no Alfenense, mas que nasceu em Lousada e que viveu em Lousada até aos 20 anos e que esteve também nos Jogos Olímpicos de Barcelona e de Atlanta. A Ana nasceu em Beja, mas desde que tem a idade vive, julgo eu, em Olhão, ou foi viver para Olhão. Sempre representou um clube local, o Clube Oriental do Peixão. Participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2008, nos de Londres em 2012, do Rio de Janeiro do Rio em 2016, Tóquio 2020, que se desenrolaram em 2021. Tem participações e títulos como júnior e como sénior em campeonatos nacionais da Europa, ibero-americanos e mundiais. Nomeadamente esteve nos mundiais de Daegu em 2011, de Moscou em 2013, de Pequim em 2015, de Londres em 2017, de Doha em 2019 e agora, recentemente, de Eugene em 2022. Várias vezes campeã nacional e recordista em várias distâncias. Ana, a marcha atlética tem pergaminhos em Portugal, contudo não é uma disciplina do atletismo que esteja completamente vulgarizada, como está, por exemplo, o fundo e o meio fundo. Como é que a Ana chega à marcha atlética? Bom, a marcha atlética surgiu por mera brincadeira, porque a marcha era sempre a disciplina do atletismo que se fazia fora do Algarve. E nós queríamos, como qualquer criança, sair de casa e passar o dia fora e conviver. E por vezes a marcha até tínhamos que dormir fora de casa. A marcha não surgiu porque gostasse muito. Na altura era uma coisa esquisita, isto em 96, a marcha não era muito falada ou muito vista pelos portugueses. E nós queríamos era brincar e viajar e sair de casa e dormir fora de casa. E a marcha surgiu por aí. Só que depois, na marcha foi onde eu comecei a ganhar as primeiras taças e os primeiros títulos como infantil. E depois foi crescendo tudo isso, um bichinho enorme. Depois foi onde eu tive maiores resultados e então a marcha foi ficando por esses dois motivos. Depois surgiu a paixão, claro, como é óbvio. Está a falar dos resultados, tem uma carreira recheada de muitos sucessos, de muitas vitórias. Qual foi a medalha, qual foi o pódio, qual foi o resultado mais saboroso ao longo desta carreira, que já vai longa? Foi, sem dúvida, fez um clique, foi em 2013 a medalha no Campeonato da Europa de Júniores. Foi aí que o meu treinador pôs as cartas na mesa e que fez-me pensar um bocadinho mais, porque eu antes levava isto tudo muito na brincadeira e não levava muitas coisas a sério, mas a medalha de bronze num Campeonato da Europa de Júniores foi quando fez o clique que podia seguir a carreira de atleta profissional e foi aí que me dediquei um bocadinho mais a 100% ao atletismo. Aí começa a ser muito a sério e tudo o que depois vem de alguma forma para contrariar acaba por ser um problema, porque os objetivos já estão definidos, já há compromissos. Como é que é ter Covid uns meses antes de um Mundial em que quer apostar, o Mundial dos Estados Unidos, em Eugene? Como é que superou, como é que lidou também com esta pandemia? Que impacto é que isto teve também na sua planificação, nos seus treinos? Não foram meses, eu apanhei Covid 2 semanas antes do Mundial, ou seja, e depois como eu já tinha apanhado Covid em janeiro do ano passado, na altura mais problemática, e fiquei muito mal meses. Eu tive Covid em janeiro de 2021 e só em maio é que em março, abril ainda tinha um vírus alojado nos pulmões e no coração, e então quando apanho agora uma segunda vez, o medo de não recuperar a tempo de estar bem no Mundial era superior. Mas felizmente a variante que deve ter apanhado não me afetou-me psicologicamente e um bocadinho fisicamente, porque tive uma semana em que não pude treinar, tive sintomas, tive febre, fiquei um bocadinho
abalada, e digo que eu só testei negativo no dia do aeroporto a viajar para Eugene, ou seja, Eugene não, para viajar porque a gente fez um estágio em Chula Vista, nos Estados Unidos, antes, e então eu só nessa manhã é que testei negativo, porque eu viajei para Lisboa, ainda estava positivo, apesar de já poder sair pela Direção Regional de Saúde, já podia sair, já tinha acabado o confinamento. Eu nem queria viajar, porque continuava a testar positivo antes de sair daqui, mas como podia sair e houve máscara, tive todo o cuidado possível, mas o medo de continuar a testar positivo era grande, mas felizmente na madrugada que viajámos já estava negativa, apesar de continuar com a máscara e ter tido todo o cuidado, mas claro que o medo e afeta um bocado, nem que seja a nível psicológico. Depois, na semana em Chula Vista, quis recuperar tudo, os dias que não podia treinar, a ansiedade de chegar ao campeonato e que a coisa não corresse mal, porque eu treinei muito bem para o campeonato do mundo, mas infelizmente nos campeonatos de Portugal apanhei Covid, não sei como, mas isto nunca sabemos como é que se apanha, ainda hoje não sabemos, mas felizmente desta vez não me afetou tanto, principalmente a nível muscular ou alojar-me no coração, nos pulmões, como a outra variante. A Ana pertence a uma geração de ouro, a anos de ouro da marcha em Portugal. Nos mundiais deste ano esteve com a Ana Cabecinha, também a Ana Cabecinha esteve com a Inês Henriques, também alguém que tem já um currículo na marcha, e também com a jovem Carolina Costa, de 24 anos, que no fundo pertence a uma nova geração da marcha. A Carolina é tipo uma herdeira desportiva da Ana. Eu andei com a Carolina ao colo, porque a Carolina Costa, ela mora em Olhão, começou connosco, ela é filha do Jorge Costa, que foi meu colega de treino toda a minha carreira, até 2011 que ele acabou a carreira, e muito depois disso. A Carolina, ou seja, só há 2 anos é que deixou de treinar com o meu treinador e mudou de clube, mas o carinho e a fascinação e o orgulho de haver e poder representar uma seleção e um tipo de partida com ela, porque antes ela foi à seleção connosco, mas era júnior, juvenil, e agora não, estava no tipo de partida comigo. Tenho um bocadinho deste resultado também, posso dizer que tenho um bocadinho de orgulho e de coisa que ela está nesta profissão e está nesta modalidade e nesta disciplina, muito também graças não só ao pai, e espero sinceramente que ela venha a ser os nossos futuros, porque eu, a Inês, outros atletas já estamos em fim de carreira e é a nossa realidade, e temos que ver e ajudar esta formação que bem precisamos, que a marcha infelizmente está a passar por um momento um bocadinho grave. Ali numa entrevista sua dada antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que disse do género: queremos melhorar o lugar conquistado no ano passado, tenho um 8º, um 7º e um 6º lugar nos últimos Jogos Olímpicos, espero estar a lutar por um resultado igual. Os Jogos Olímpicos de Tóquio trouxeram-lhe um 20º lugar, foi uma desilusão. Como é que depois de trabalhar tantos meses para este objetivo, como é que se gera estes resultados menos positivos? Um 20º lugar numas Olimpíadas não é um resultado negativo, antes pelo contrário. Primeiro, chegar a umas Olimpíadas já é um resultado fantástico. Estar lá, acabar a prova e acabar em 20º lugar é muito, muito bom. Mas quando se quer mais, como é que se vai buscar, onde é que se vão buscar energias para continuar a lutar, continuar a treinar e continuar a perseguir resultados mais positivos? Claro que não foi para esse resultado que eu e o meu treinador treinámos, mas tivemos um ano tão difícil, eu estava numa grande forma antes de apanhar a Covid, depois levámos ali meses muito complicados. Em abril desse ano, mas já vinha de meses também de doença do meu pai, em abril o meu pai recebemos a notícia que ele tinha falecido. Eu estava nos campeonatos de Portugal quando soube da morte do meu pai, e depois foi todo um processo de gerir, porque naquele momento nada me fazia sentido, não queria continuar a treinar, levámos ali também tempo a batalhar com o psicólogo, com o meu treinador, porque para mim eu já não queria ir a campeonatos nenhuns, e depois lá, uns meses antes, consegui ganhar um bocadinho outra vez daquela paixão. Treinei bem para Tóquio, mas mentalmente eu nunca estive na competição, eu nunca estive nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Só não desisti porque o meu pai nunca quis que eu o fizesse, por isso cheguei ao fim, e cima nos Jogos Olímpicos. Já nem estava preocupada com o lugar, eu só queria chegar ao fim e cortar a linha de meta. Claro que o 20º lugar não é um mau resultado, mas não foi para isso que nós apontámos fazer mais um ano. E depois surgiram semanas de muito pensar, se valia a pena continuar mais a treinar. Com o 20º lugar eu perdi os apoios da preparação olímpica e fica complicado gerir depois tudo um processo de mental, se vamos continuar, se vale a pena. Já tenho muitos anos de carreira, o corpo vai continuar a aguentar uma carga de treino, mas depois foi passando um processo gradual, foram meses de muita luta mental e psicológica, principalmente para o que o físico aguentasse, mas aqui estou eu, mais um ano e com objetivos traçados até Paris 2024 e então à luta. Vamos já falar do futuro, mas estava a falar do trabalho mental que é necessário fazer. É um trabalho que depois será certamente importante nas provas, na dureza das provas, mas também na motivação para ir treinando e para se preparar, para estar preparada para que as provas não sejam tão duras, que sejam mais simples e que os resultados sejam melhores. Esse trabalho mental depende fundamentalmente daquilo que é a resiliência inata de cada um dos atletas, ou existe um trabalho feito pelo treinador, feito por outros técnicos, que ajuda o atleta a estar mais bem preparado, mais resiliente para lutar contra estas adversidades todas, quer da corrida, neste caso da marcha, quer da vida e da motivação para treinar? Claro que nós sozinhos não conseguimos, por muito que a gente queira ou deseje, nós chegamos a uma altura em que temos que pedir ajuda, porque só nós atletas e os treinadores não conseguimos que o atleta consiga manter o foco, principalmente em maratonas, marcha, porque são durante minutos, horas, em que o atleta está ali focado e muitas vezes é muito sofrimento. E decidimos então, e já há alguns anos, a trabalhar com o psicólogo da Federação. Temos feito, e é fundamental, um trabalho. Às vezes podemos estar muito bem fisicamente, mas se não estivermos bem psicologicamente, o resultado não irá sair. E quando tudo isso é conjugado no momento certo, o resultado aparece. E temos feito um grande trabalho com uma grande equipa que está comigo e claro que é fundamental o apoio psicológico e mental. Cada vez agora fala-se mais na saúde mental e acho que faz todo o sentido, porque eu levei 1 ou 2 anos à deriva por problemas mentais, mas não queria reconhecê-lo, até pedir ajuda, e foi isso que me fez voltar outra vez a ganhar paixão e motivação, porque está tudo cá, a gente só precisa trabalhar, muitas vezes é a nossa saúde mental. A Ana é treinada pelo Paulo Murta e compete pelo Clube Oriental de Peixão, uma associação que remonta à década de 40 do século passado, começou pelo futebol, embora tenha estes 80 anos de existência, não é uma associação como muitas outras, e como a maior parte das outras em Portugal, não são conhecidas do grande público. Nunca pensou em mudar de clube para um clube que lhe desse mais condições, mais visibilidade, ou o calor humano que estas coletividades mais pequenas proporcionam tem falado mais alto? Claro que essa parte é fundamental e foi o que me fez ficar, ou ponderar em ficar no chão estes anos todos. Claro que tive propostas dos grandes clubes, há vários anos consecutivos que tinha tido propostas de clubes grandes, mas eu tinha que pôr numa balança e não fazia muito sentido nestes clubes grandes ser mais uma atleta de um clube que tem imensos atletas. O Peixão tem algo diferente, é uma família, porque é um clube mais pequeno, somos todos uma família, criamos ali uma paixão e um respeito que toda a gente se conhece, é uma aldeia pequena, e claro que fez sempre isso, me ponderar em ficar no Clube Oriental de Peixão, e depois tenho um grande município de Olhão que me fez sempre ficar por cá, porque tenho o apoio do município, claro que sem isso era muito complicado, e ponderei sempre, e acho que nunca fiquei indecisa entre sair ou não,
Porque o Peixão, a família do Clube Oriental Peixão, fez-me sempre manter as raízes e ficar por cá. Ana, o que é que lhe passou pela cabeça naqueles 2 minutos em que esteve parada à entrada da última volta na pit line e que a impediu de lutar pelas medalhas em agosto nos campeonatos europeus multidesportos em Munique, na Alemanha? Certamente foram 2 minutos muito longos. Foram. Ainda ontem eu tive a reunião, claro que toda a gente que eu tive de férias, e agora toda a gente que me vê, que eu estive afastada de muita gente. A pergunta é a mesma. O porquê desses 2 minutos, o que pensaste naqueles 2 minutos. Eu, sinceramente, eu só pensei nesses 2 minutos em abandonar a competição e sair, porque já nada me fazia sentido. Mas é tal coisa, ver outra vez as vozes do meu pai em dizer que vestir e vestir pela camisola da seleção nunca. E então... E eu nunca me tinha visto numa situação daquelas, porque foi a primeira vez que me aconteceu na minha carreira. Eu nunca tinha fui desclassificado uma vez há vários anos atrás, mas porque era suposto ganhar uma espanhola, ganhar o prémio, e pronto, são histórias passadas. Mas eu nunca tive problemas técnicos. E quando se é injusto, foi injusto, eu já revi a prova, quando cheguei a casa com mais calma, e o meu treinador também já avaliámos, e foi muito injusto. Eu não me achei mal ao ponto de me meterem no pit lane nesses 2 minutos. Não me fez sentido, porque eu passei pelo pit lane e não me meteram no pit lane. Foi preciso passar a linha de meta, mas aí já sabia que ia para o pit lane, a cabeça já não estava lá. Fiz 500 metros quase, só depois é que me puseram no pit lane. Não me fez nada sentido, não consigo entender o porquê. Mas claro que o pensamento, quando se vai em 5º lugar, cheio de força, a 1000 e tal metros do fim, com muita vontade de ir ainda ao 4º lugar, as medalhas era muito difícil. É um murro no estômago numa altura muito complicada da competição, e fazer uma grande marca que já há muitos anos não faço. E então tudo isso misturado à raiva e à revolta torna-se muito complicado a cabeça voltar em competição. Mas ainda voltei e ainda passei muitos atletas, ainda fui ao menos lutar pelo 8º lugar no europeu, que não era para isso que eu treinei, nem me sentia assim capaz, mas pronto, foi o resultado possível. Pelo que me diz, e eu confesso-lhe que não consigo ter a capacidade de perceber e ter a capacidade de observar e perceber se efetivamente os 2 pés ou o pé está um pé pousado de cada vez. A rapidez é tanta que, para quem tem o olho menos treinado, tem muita dificuldade, mas parece-me que há um grau de subjetividade importante na avaliação que os juízes fazem dos regulamentos, não é? Há situações dramáticas, a sua foi muito triste, não é? Uma grande sensação de injustiça, mas há situações dramáticas, como aconteceu com a brasileira, com a Erika Senna, nos Jogos de Tóquio, que iria para as medalhas, para o 3º lugar, e a primeira medalha iria dar a primeira medalha, provavelmente, na marcha ao Brasil, e acabou também por ficar numa posição, julgo que na 11ª posição. Haverá alguma forma tecnológica, um chip, alguma forma de tentar reduzir esta subjetividade e introduzir aqui mais verdade esportiva? Eles querem introduzir as palmilhas, já há alguns anos que se fala nas palmilhas, para que o atleta não entre tanto em suspensão, mas que ainda não foi para a frente, porque se nós competimos com umas palmilhas, ou diminui as distâncias, ou vai-se diminuir drasticamente os ritmos, não se vai fazer nem metade das marcas que se fazem hoje em dia, mas os juízes ultimamente têm avaliado nós, às vezes, muito pela televisão, ou pelo que passa pela televisão, porque os ecrãs gigantes que estão no percurso, às vezes metem nós em câmara lenta. E para um juiz em câmara lenta, qualquer pessoa em câmara lenta vê que nós vamos em suspensão. E o juiz não pode, o juiz tem que avaliar o atleta no momento que passa pelo juiz, e nunca pelo ecrã em que está a passar o atleta, que qualquer atleta naquela altura em câmara lenta vai em suspensão. Mas tem que ser avaliado a olho nu, e é isso que os juízes agora estão a avaliar a gente, às vezes, os juízes que estão a pé dos ecrãs gigantes, se passar esse momento, o atleta vai apanhar alguma coisa, e isso não devia ser assim.
Claro que é injusto, e depois há atletas que vão em suspensão em seleção e o juiz passa e não lhes dá nada. Claro que a marcha é isto mesmo, é injusto, é justo para quem vai, ou seja, foi justo, os juízes avaliaram assim, ok, aceito, fui para o pit lane, mas depois houve atletas que passaram e deviam ter ido e não foram. Depois, é o desporto, é o máximo. Eu julgo que o Paulo Murta é o seu treinador desde sempre. Muitos atletas optam por mudanças. A Susana Feitor trocou o seu treinador Jorge Miguel pelo Stefano Platzer, numa determinada altura da sua carreira, no fundo para dar um novo impulso à carreira. A Ana nunca sentiu essa necessidade de trocar de treinador? Não, nunca senti essa necessidade. Já são, ainda ontem o meu treinador estava a dizer que já são 27 épocas, ou seja, 27 anos que nós treinamos juntos e batalhamos juntos. Nunca me fez sentido mudar de treinador. Claro que temos as nossas guerras, claro que houve momentos em que nas nossas discussões, que principalmente eu ponderar, não, vou deixar de treinar com ele, e eu digo isso às vezes, e muitas vezes as nossas discussões são graves, temos que ficar ali um dia sem comunicar um com o outro, mas é isto que nos manteve e tem mantido a nossa ligação. Eu conto-lhe tudo da minha vida, que é para isso que, além do meu treinador, às vezes foi meu psicólogo, foi meu pai, meu irmão, porque é assim que as coisas têm que funcionar, porque se eu tiver algum problema mental, algum problema em casa, eu tenho que saber planear e gerir bem a semana e o meu dia, porque senão os resultados não acontecem. E nunca fizemos ao esconder alguma coisa de um do outro, porque só assim é que a nossa equipa funciona, e é por isso que nós estamos há 27 anos como treinador atleta, e acho que agora não faz nada sentido. Já fizeram as bodas de prata? Já. No dia 6 de fevereiro de 1922, ganhou em Olhão o seu 9º título nos 20 km de marcha em estrada. Foi especial correr em casa e ganhar em casa? Foi, apesar que foi mais especial em 2020, em dezembro, quando o Nacional foi em Olhão, depois de estarmos aqueles meses todos de pandemia em que foram cancelados uma data de provas, e Olhão organizou o Campeonato Nacional em dezembro, ainda numa altura de pandemia muito grande. Olhão e a Federação Portuguesa conseguiu juntamente fazer esse Campeonato Nacional, e eu apontei as minhas baterias todas para aí, porque eu tinha que fazer mínimos para os Jogos Olímpicos, e esse dia 17 foi correr em casa, fazer mínimos olímpicos. Foi tudo misturado num só dia, em que as pessoas que puderam ir ver por causa da pandemia foram apoiar os atletas, e eu consegui fazer mínimos para os jogos. Aí sim foi um dia marcante para mim, porque correr pela primeira vez em casa num campeonato nacional, já tinha sido em 2011 a Taça da Europa, e fazer mínimos para uma grande competição, foi tudo preenchido naquele dia, foi maravilhoso. Claro que este ano ter competido e ser campeã nacional com outro objetivo que era só ganhar o campeonato nacional, correr em casa tem sempre um sabor especial. Na última questão, e uma questão do futuro. Vamos ter a Ana Cabecinha em Paris 2024, cumprindo a sua 5ª Olimpíada, igualando o número de participações da Susana Feitor e da Fernanda Ribeiro. Entrando aqui para um leque extremamente reduzido de atletas que no atletismo fizeram 5 Olimpíadas. O ano passado não era esse o meu objetivo. Depois do resultado de Tóquio, eu já só pensava em acabar a carreira e estar nos outros estudos como estou a fazer agora, e continuo. Mas depois, com o resultado do Campeonato do Mundo e mesmo com o resultado do Campeonato da Europa, e eu comprometi-me em janeiro, fevereiro, com o município que iria tentar fazer Paris 2024, e então é para aí que eu vou. O meu objetivo, neste momento, foco é Paris 2024, e vamos ver como é que o corpo reage este ano, o próximo ano, eu e o outro, para poder estar não só nos meus 5 Jogos Olímpicos, mas voltar outra vez com um bom resultado em Paris 2024. Ana, ficamos todos a torcer por isso. Muito obrigado pela sua partilha. Foi obviamente um prazer estarmos aqui a conversar
e esta partilha daquilo que é a sua experiência na marcha, no atletismo em geral, é evidentemente muito importante para todos nós, que não sendo atletas profissionais, gostamos da corrida, gostamos da atividade física portanto, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração. Obrigada pelo convite, foi um prazer e é sempre bom partilhar não só a nossa carreira, que motive mais pessoas à prática do desporto e mesmo tentar experimentar, porque não a marcha, já é muito bom saber que contribuí com algo, isso é fundamental.